sou psicoterapeuta, me formei na UFSC há 26 anos, trabalho atualmente também com medicina bioenergética, sou cantora, faço bordados na IFE, amo dança de salão e um monte de outras coisas. E a gente, nós somos dois virginianos, muito, assim, fechados em relação à nossa vida íntima, não somos pessoas de colocar muito para os outros como é que a gente é, enfim, a gente não é de se colocar muito as intimidades, né? Até uma coisa bem interessante. E, de repente, nessa pandemia, a gente achou que seria interessante colocar um pouco da nossa vida, que é um padrão um pouco diferente, e abrir uma regra que nós temos, que é de não expor a nossa vida pessoal, né, Cláudio? Mas É, vamos lá. vamos lá, né? Eu sou jornalista, trabalho em casa, já trabalhava em casa antes da pandemia, continuo trabalhando em casa. Sou escritor, poeta também, então os dois têm uma ligação com a arte, né? A gente montou mais ou menos um roteirinho aqui para essa live, falando um pouquinho sobre a gente, né? Sobre como é que se formou o casal e rapidamente, como é que a gente foi a separação, e depois a gente separou. Nós pedimos para alguns amigos fazerem algumas perguntas para nós, que eram originalmente para o livro que a gente está pensando em escrever, contando essa história. E então a gente vai respondendo essas perguntas aqui durante a live. Quem quiser fazer perguntas também pode fazer. A gente, se conseguir enxergar aqui, a gente vai respondendo, tá? Mas a ideia, a dinâmica é um pouco essa: a gente falar rapidamente sobre a gente, um pouco dessa nossa experiência, e começar a responder perguntas, porque através das perguntas a gente, acho que as perguntas são muito comuns, né, às várias pessoas, sobre essa experiência de um ex-casal que divide o mesmo espaço, tá? Conta uma historinha aí, Ju. Uma historinha como a gente se conheceu? Nós Conta, temos uma história. Vamos dar uma resumida, né? Só para isso, bem contextualizar. resumido, bem resumido. Por que dá certo hoje? Talvez é uma construção muito pragmática desde o início também, né? O Cláudio e eu nos conhecemos através de uma coisa até meio ridícula, que era um site chamado Alma Gêmeas, há uns 21 anos atrás, eu acho, 21 anos atrás. Oi, Sônia. Na época E da internet discada ainda. na internet de escada, Alma Gêmeas, a gente se conheceu, ficamos um mês teclando, a gente se conheceu, namoramos, ficamos um mês como amigos, começamos a namorar e um mês a gente resolveu morar juntos. E alguns meses depois a gente já resolveu ter o primeiro filho, enfim, e foi um casamento de 15 anos. Então, sempre teve essa história assim, de muito pragmatismo, e, enfim, e de uma construção de relação de respeito ao outro, de a gente não gostar de conflito, de gostar de conversar, de tentar não impor uma vontade própria, mas de estar sempre querendo resolver a questão e não estar querendo marcar território. Isso sim foi uma característica desde o início do nosso relacionamento. Uma outra característica importante é que a gente começou a relação com amizade. A nossa primeira relação foi uma relação de amizade. Claro que eu não queria só amizade, né? Mas enfim, aí, aí depois virou uma outra coisa, e como a Juliana falou, foi tudo muito rápido, né? Entre namoro, morar junto, ter filho, foi tudo muito rápido. Mas mesmo assim houve uma conexão também muito rápida disso, né? De sempre ser uma coisa muito conversada, né? Toda a nossa construção de relação foi isso, e eu acho que teve um peso importante aí na nossa, depois da decisão de separação, né? Então é mais ou menos isso, rapidamente isso que aconteceu. Nós nos separamos há uns 6 anos, né, Ju? Uhum. E quando a gente separou, a gente já começou, mesmo assim a gente tomou a decisão de ficar morando perto, né? Até para apoio, para coisas assim em relação com os filhos. Então, as primeiras moradias foram na mesma região, no mesmo bairro. Depois nós evoluímos para morarmos no mesmo condomínio em blocos diferentes. Então aí os filhos ficavam metade num, metade no outro, mas assim, muito flexível, né? E sempre também com a ideia de sempre um se apoiar em horas complicadas ou não. A gente sempre conversou muito e tal. E em seguida, depois de acho que uns 2 anos morando no mesmo condomínio, a gente decidiu então ir para uma o Nelson comentando que pragmatismo virginiano.
Não, é Nelson. Nelson Virginiano sabe o que Nelson está conhece, falando. o Nelson Virginiano sabe. Então Sabe? a gente até uma das perguntas era assim, por que que a gente resolveu morar no mesmo espaço? Se era questão econômica e tal. Também, né, pesou uma questão econômica, a gente viu que seria mais viável a gente, em vez de ter dois apartamentos, alugar dois apartamentos, né, alugar uma casa, um espaço legal, a gente já queria ir para casa, mas isso não aconteceria, esse pragmatismo, se não houvesse uma relação saudável e tranquila, né? Ninguém encarar isso só por uma questão financeira. E aí, então, o ano passado, veio para essa casa, onde Ju pode falar um pouquinho sobre como é que é a divisão da casa, como é que a gente funciona aqui. São duas casas no mesmo terreno, tem uma casa bem grande, de 3 andares na frente, que daí eu moro com os meninos. Nós temos um filho de 16 e outro de 19. Então, eu moro com eles. Isso até modificou a nossa rotina, porque antes tinham dias da semana que eles dormiam com o Cláudio, dias da semana eles dormiam comigo, agora é sempre aqui comigo, né? E foi uma questão até que o Cláudio perguntou, como é que fica para ti? Porque daí tem o namorado, enfim, como é que ficaria essa dinâmica? Mas eu queria isso, né? Foi uma decisão que eu tomei com consciência. E o Cláudio mora daí numa casa no final do terreno, e o terreno ele tem um jardim em comum e tem um salão que ele é em comum, que inclusive tem uma separação de porta para a parte de cima da casa. É um salão que daí tem televisão, ping-pong, churrasqueira, tem uma mesa grande. Então essa é uma área em comum que o Cláudio já fez festa aqui, com o namorado inclusive, a gente faz atividades juntos nessa área. Então existe uma divisão física, né? É uma divisão física de espaço e uma divisão emocional, de um não entrar no espaço emocional do outro também, quando a gente sente que não é para entrar. Mas na pandemia a gente teve uma nova organização, né, Cláudia? Foi uma coisa Só para colocar que é aqui, até uma das perguntas, né? Se a gente se arrependeu, que o grande é, teste é a gente estar juntos quatro nessa situação aqui, né? é, Ou tudo ou nada, né? ainda falando da casa, as entradas são independentes também, né? Então, a entrada para minha casa é um pouco separada e tal. Então, tem uma independência e tem uma integração. Então, as duas coisas funcionam junto. Eu, logo depois da separação, assim, entre a separação e agora, assim, eu tive uma relação um pouco mais duradoura, tal. A Ju já tem uma relação já que dura mais tempo, né? Logo que um São pouco 5 anos. 5 anos desses 6 anos tem uma relação mais duradoura e eu não, eu fiquei mais solteiro, vamos dizer assim. E a gente convive bem com isso, né? A gente conversa, a gente troca ideias, a gente não tem nenhum problema com relação a isso. Então a casa funciona desse jeito. No geral, eu sou mais da parte eu faço mais a comida, né? A minha comida dos meninos para o almoço, a Ju a parte dos doces, dos bolos, e a gente tem uma divisão um pouco assim, né? As tarefas, tal, tudo dividido. Às vezes a gente faz compras junto. Agora, né? Então, na pandemia, a gente faz as compras juntos, né? E teve até uma pergunta engraçada, né? Que foi até um amigo nosso que fez assim, pô, nessa pandemia, até coloquei hoje na rede social, nessa pandemia, vocês não pensaram assim, pô, que hora que eu fui decidir morar junto, que saco, né? A Ju pode falar um pouco disso, mas nós estamos dando graças à nossa decisão na pandemia, a gente ter escolhido uma casa e escolhido esse modelo de viver no mesmo espaço, porque a gente imagina assim o estresse que todo mundo está vivendo nesse momento, e a gente tem, né, o privilégio de ter um pátio, de ter pessoas com quem que a gente gosta que está convivendo, né, os filhos, então a gente tem umas rotinas aí da pandemia. Ju, pode até falar um pouco dessas questões de lazer que a gente faz junto. Eu vejo assim que o grande teste desse modelo que a gente foi construindo desde, né, acho que é uma construção desde que a gente se conheceu, não é um negócio que nasce, acho que isso é importante falar, não nasce da noite para o dia uma separação legal. A separação legal ela é uma construção de como foi o tipo de relação que a gente foi construindo, né? E a pandemia aqui, a gente em isolamento nós quatro, ele é meio teste de fogo, ver se realmente isso é um modelo para exibir para os outros ou é uma coisa que acontece na realidade, né? Então, assim, eu vejo que, para mim, pelo menos, e o Cláudio compactou disso nas conversas, a importância da gente estar junto, para criar esse ambiente de saúde física e mental, né, até para nós e para os meninos. Então, assim, no começo daquele susto, não se sabia nada sobre
a pandemia, quanto tempo ia ficar, quanto não ia, gerou um estresse. Acho que todo mundo ficou meio assim, o que está acontecendo? E a gente meio que segurou muito a onda, a gente conseguiu botar uma rotina. Aqui em casa todo mundo tem seu momento de leitura, atividade física é uma obrigação, então todos fazem atividade física. A gente tem dia da semana para comer pizza e assistir filme juntos. E acabou que assim, a gente tinha mais espaços separados e com a pandemia a gente fez mais coisas juntos, né? Então, até de sentar eu e o Cláudio conversar, assim, aquela situação de guerra. E agora? Vamos fazer como? Como é que vai ser a comida? Como é que vai ser a organização de supermercado? Lá, lá, lá. E a gente começou a fazer isso muito mais juntos do que antes. E situações mesmo, assim, o Cláudio teve, umas semanas atrás, uma situação pessoal dele, que foi chata, foi estressante pra caramba, eu acolhi. Essa semana eu tive uma situação pessoal, o Cláudio acolheu, os meninos têm as situações dele e a gente tenta administrar isso juntos. Então, assim, as decisões do que fazer com a casa, como lidar com os meninos e também da amizade entre nós, assim, tá valendo muito a pena. Eu acho que é legal a gente colocar assim, tem o mote de estar junto pela grana, de estar junto para criar os filhos, mas isso não seria o suficiente para nós. Acho que nenhum dos dois é um tipo de pessoa que se dobraria isso de jeito nenhum, se não existisse uma grande amizade, né? Então, além de ser pai dos filhos, de ter essa divisão financeira que é muito legal, é um grande amigo, é uma pessoa que eu gosto de conviver. E acho que talvez isso confunda um pouco as pessoas, e daí vem umas perguntas bem engraçadas que mandaram para a gente, né? A fantasia das pessoas, como é que pode dois adultos morando juntos, criando, não tem outra coisa? As pessoas não entendem, às vezes, que pode ter uma relação de amizade forte, né? Conta a pergunta, Cláudia, que aquela ali é muito de rir, né? Vamos fazer. Só antes, acho que conta é, aquela história lá de que um dia que a história do hambúrguer com Siri lá. Siri, não, veja bem, no ano passado meu pai ficou internado um mês no hospital. Né, vale né, fazer o reconhecimento que meu namorado estava dividindo comigo os cuidados com meu pai. A gente fazia plantões, né? Cada um ficava, sei lá, não sei quantas horas no hospital. Então, assim, é uma comunidade de ajuda, né? Essa é uma cooperação mesmo. Então, estava meu namorado me ajudando no hospital e o Cláudio em casa, né? Cuidando dos meninos, que eu sumia para ir para o hospital e tal, trabalhava e cuidava do pai. E cheguei numa noite podre de cansada em casa, né? Morta de fome, acho que era sexta ou sábado, era final de semana que o Cláudio estava com a namorada, morta de fome. Aí eu soube pelos meninos que tinha hambúrguer de siri, o Cláudio estava fazendo, lógico, o Cláudio cozinha, é a maneira de sedução dele, fazer uma comida boa, lá. Beleza, só que eu estava morrendo de fome. Aí descobri a história do hambúrguer de siri que eu adoro. Aí sei lá como é que chegou a informação, se eu podia comer, eu não me lembro direito. Sei que daí, no fim, eu tinha que ir lá na casa dele, coisa que eu jamais faria ali com a namorada, e fui lá porque ele falou, não, vem aqui, tipo, quebra tudo, vamos agora abrir esse negócio. Aí fui lá para pedir o tal do hambúrguer de siri. E o Cláudio chamou a namorada para vir. E ela estava muito envergonhada, nunca tinha passado uma situação como essa, mas foi a desculpa para poder a gente se conhecer, né? E foi muito legal, né? Assim, pedi N desculpas para ela de estar me metendo num espaço que era o momento dela e tal. Agradeci, né, a delicadeza de ganhar comida quando eu estava muito cansada. Mas eu confesso para vocês que assim, eu sou uma pessoa muito curiosa e muito sociável, até meio demais. Assim, acho que às vezes sou até meio um pouquinho demais. Que eu tenho uma vontade de ir lá e conhecer. Assim, eu me seguro para a pessoa não sair fugida, de pensar assim, que roubada é essa ex-mulher, né? Porque daí o Cláudio traz, eu quero conhecer, queria sentar e lá tomar vinho, comer um hambúrguer junto, mas sei que a pessoa vai acabar achando tão esquisito que vai se embora. Aí, foi só nessa situação que eu acabei me intrometendo. É, Não faz essas coisas. eu já tive situações em que, por exemplo, estava conversando com uma pessoa, né, conhecendo uma pessoa e contei que a gente tinha essa situação de morar no mesmo espaço e a pessoa não quis mais seguir a conversa, né, não quis mais, quer dizer que não era uma pessoa, não era nenhuma pessoa conservadora, assim, tá, mas ela achou que era demais para a cabeça dela ter isso. Eu não acho que a gente está fazendo algo inédito, com certeza não. Acho que tem milhões de tipos de relações e todas são legais. O que a gente consegue fazer é o que a gente conseguiu na separação, que é ter aceitar as determinadas situações, né, entender o outro
não brigar por pequenas coisas, né? Deixar as neuroses de lado e ter um trabalho na gente e com o outro de, sabe, teve problema, teve, mas teve coisas melhores, então vamos manter as coisas melhores, vamos manter aquilo que a gente teve desde o início, lá, antes de começar a namorar, que foi a amizade. Então, acho que a gente conseguiu isso. Tá? Eu acho que eu vou começar a ler algumas perguntas aqui, que eu acho que, né, ajuda a gente a falar mais para vocês sobre essa situação. Tá? E se alguém quiser perguntar alguma coisa, também coloca aí, a Perguntar gente aqui que a está à gente está olhando, né? disposição. O que determinou que vocês mantivessem essa proximidade? Foi amizade, pragmatismo ou questão financeira? Acho que isso a gente já respondeu Foi um tudo. pouco, né? Como é que foi que a gente... Só um detalhe, Sim, sim. só um detalhe, assim. Eu acho que é importante colocar, até porque tem familiares do Cláudio aqui assistindo, que o Cláudio é de Pelotas e mora em Florianópolis, e, na verdade, eu sou a única parente do Cláudio aqui. Né? Então, a gente acaba formando uma parceria bem familiar mesmo. Assim, se precisa uma urgência, eu sou a primeira pessoa da lista dele a resolver. Né? A gente manteve a estrutura familiar mesmo separados. Então, desde antes de morar aqui, a gente já fazia piquenique juntos, aí com os meninos, várias situações, né? E a gente sempre fez isso, não foi uma coisa que quando foi morar junto, a gente sempre teve essa prática de ter momentos que a família, mesmo com os pais separados, mantinha uma atividade junto, uma atividade de integração, de estar, de bater papo, de viver junto, né? Até para médicos, né? Até para médicos, né? Tem uma pergunta assim, E ó, um levar o outro. a gente acredita que todo ex-casal consegue manter uma relação como a nossa. Aí, Ju, o que tu acha? Eu acho que não. Eu acho que isso vai depender do tipo de relacionamento que foi construído antes. Não acho que a gente tem que ser um modelo a ser seguido, em hipótese alguma. Existe uma variação de relações e de estruturas familiares diversas. E a nossa ideia de colocar é abrir essa possibilidade, porque o que eu sinto, né? Assim, a gente teve uma forma de relacionamento como marido e mulher, que essa terminou. E o que a gente quer colocar é que terminando essa, não necessariamente a gente precisa encerrar a de amizade e a de coparentalidade. Esse termo é interessante, né? A gente pode continuar os dois responsáveis pela criação e uma amizade que é o que tem entre nós. A gente não é só, faz uma guarda compartilhada. A nossa relação não é uma guarda compartilhada só. A gente compartilha muito. O que eu pessoalmente Então, eu vejo gostaria, que... para mim, eu gostaria de alguma forma influenciar, não é de o casal que mora no mesmo espaço, mas é o casal que resolveu bem a sua separação, né? Que separou as coisas, né? Separou o que não foi mais possível manter daquilo que era possível manter sabe, com muita tranquilidade, ouvindo, aceitando e sendo muito tranquilo com relação a isso. Então, isso eu acho que é importante. Depois do caminho que a pessoa vai seguir, se ela, né, de repente experimenta, não mora junto, mas se dá bem, experimenta fazer uns programas junto, entende? Isso é legal, isso aquela coisa que a gente pensa assim, eu vou sentir ciúme se eu ver a minha ex-mulher com alguém, isso tudo vai passando na medida que a gente vai transformando o dia a dia numa coisa normal, né? Conviver com uma pessoa com quem tu já morou junto, já teve uma relação de casal e que agora é diferente, de uma maneira normal, né? Então, quanto mais a gente exercitar, melhor. Quanto mais a gente se afastar, ou seja, criar o obstáculo, aquilo aí perdura, né? O problema perdura. O problema vai até não acaba mais, né? Se a gente começa a conviver e ver que tudo é normal, as coisas andam, né? Então, da minha maneira, assim, eu gostaria de, se possível, o nosso exemplo nesse sentido, né? Nesse sentido. Uma outra pergunta aqui. Se a proximidade, né, inibe, de alguma forma, outras relações. Eu já dei um exemplo que, de certa Eu, no forma... caso, tenho 5 anos. Tenho 5 anos de relacionamento. Mas, assim, Cláudio, só voltando um pouco sobre esse formato, assim, quando a gente percebeu que terminou a relação marital, a gente encerrou qualquer conversa do tipo, você não fez isso comigo, olha, você não me tratava assim, não me tratava assim. Acabou aquilo e acabou dentro também, não foi só uma coisa de discurso.
Então, a gente começou um outro tipo de relacionamento, onde eu assumo que terminou a relação, eu assumo as escolhas, o Cláudio assume as escolhas, a gente não tem um formato acusatório. Então, isso não entra, porque às vezes entra muito na relação com a criança, com os filhos, acusações, tipo, utilizar as crianças para uma mágoa antiga. A gente encerrou, marido e mulher acabou, os amigos, né, que somos continuam, né? E a gente tenta ter muito cuidado, assim, do limite emocional do outro. Às vezes um está vendo que o outro não está legal, está se passando, a gente não insiste para ver que eu que tenho razão, a gente dá um tempo. A ideia mesmo é que a gente consiga ficar em harmonia, o nosso objetivo é a harmonia. Então, a gente se recolhe, digere para depois voltar, né? A ideia não é ter razão, né? Tem uma coisa engraçada que Okay. acontece, assim, é que, por exemplo, às vezes, agora menos, né? Mas às vezes os meninos queriam fazer aquele jogo de jogar, né? Jogar o pai contra a mãe para ver se ganhavam alguma coisa. E a gente dizia assim, a gente só ria na cara deles e dizia assim, gente, o pai e a mãe conversam toda hora, a gente combina todo o nosso jogo. Então não adianta vocês quererem jogar um contra o outro que não vão conseguir. É assim, nós dois não tem jeito. Vamos lá. Qual é a pergunta? Aquela horrorosa do Roger. Pois é. Vamos para a pergunta engraçada aqui. Tá lá, Pass- uma absurda. Passados 2 meses da pandemia, houve desejo de algum de vocês para invadir o quarto um do outro com uma garrafa de Sem vinho, noção. com uma garrafa de vinho na mão e 2 taças na outra, e muito desejo de sexo na cabeça? Essa foi uma pergunta que veio para nós de um amigão aí. Compadre, o vinho tá cada um na sua casa. Ele perguntou se tinha, como é que é, algum desejo carnal. Eu só quero, o único desejo carnal é assistir o Leandro Carnal em algum canal aí, Adoro. mas não teve não É, teve essa situação. A é gente isso, é assim, é uma bem pergunta. resolvido isso, é bem resolvido. Desculpa. Vai. Não, mas é uma pergunta bem engraçada que a gente abriu para amigos para ajudar a construir a ideia do livro e veio muitas perguntas sobre sexo e se tinha ciúme, se tinha desejo, e como é que era. E agora na quarentena o pessoal fantasia um monte, né? Assim, nossa, os dois adultos lá e a gente não está encontrando os nossos parceiros, né? A gente fechou a casa mesmo, então estamos de quarentena mesmo, isolamento total. E em nenhum momento isso entrou em pauta. Então, assim, o que é legal a gente perceber, e que isso acho que ainda tem uma fantasia que a gente quer quebrar, é que é possível uma relação de duas pessoas convivendo juntas, criando filhos juntos, e não está baseada na relação marital sexual, está baseada na relação né, de parentalidade e amizade. Então, que é possível essa divisão. Então, não entra ciúme, não entra fantasia, não entra aí vem outra pessoa, não entra isso, assim, é um parente, né? Ao contrário, o Cláudio às vezes quer conversar comigo sobre uma história, eu quero conversar com ele, virou uma pessoa próxima e essa outra parte não tem. É estranho para os outros entenderem, mas acho que é por isso que a gente consegue manter uma relação tranquila, porque não entra essa pimenta no meio, né? Isso aí já foi há 15 anos, já foi resolvido e está tudo certo. Uma outra pergunta aqui, como os filhos veem essa situação nossa, né? Como é que os nossos filhos enxergam isso, como é que se eles opinam? Assim, eles não, eles são muito também na deles, não, né? Cada um com a sua, são características diferentes, tanto o Theo quanto o Pedro, mas cada um na deles, assim, eles provavelmente têm uma ideia deles, a gente também não fica insistindo demais para ficar perguntando toda hora o que vocês acham disso, tal. A gente às vezes pergunta, mas respeita um pouco o espaço deles também. Mas esses dias a gente conversando, acho que um dos nossos filhos falou, acho que o Pedro falou, cada um tem a sua vida, cada um decide o que fazer da sua vida e ponto. É isso. Né? A gente tem que ter respeito, alguma coisa assim, tem que ter respeito pelo que as pessoas decidem fazer da sua vida. Eu acho que isso é mais ou menos isso que eles pensam. Assim, a gente cada um tem o seu espaço, né? Tem um respeito pelo seu espaço. E eu acho que é mais ou menos isso, né, Ju, que eles pensam da nossa situação. Acho Sim, sim. a gente não é uma coisa que a gente converse muito sobre isso. A gente mais convive para nós, assim, do ponto de vista como pais. Para nós é importante passar também esse exemplo sem discurso, né? Mostrar na prática. Por exemplo, no meu caso, nós temos 2 filhos homens, né? Eu acho que é uma sinalização de que o homem pode ser diferente, né?
que pode ter uma relação diferente com a mulher ou com o companheiro ou com a companheira que escolher, né? O homem, né, com aquela tradição machista, então acho que pode ser uma coisa diferente. Então acho que nós estamos mostrando isso do ponto de vista do homem, né? Eu acho que passamos para os dois filhos homens uma coisa legal nesse sentido, sem precisar ficar fazendo 1000 discursos, né? Então mostrando na prática isso. É isso? É isso. Uma outra pergunta. Se na quarentena existe algum acordo entre nós de não ter parceiros dentro de casa, tal. Isso acho que a Ju já falou um pouco, né? A gente está fazendo uma quarentena muito rigorosa e realmente assim a gente não está convivendo com ninguém. Vamos esperar o momento certo, todo mundo querendo, mas não é o momento. Não é o momento. Vamos cuidar. Também perguntaram aqui sobre as tarefas dos meninos na casa, tal, nessa divisão de coisas. Fala aí, Ju. Não tem, né? Assim, eu cuido de uma parte da rotina, de roupa, a limpeza de casa. Cláudio cuida mais da comida, que foi uma decisão ainda durante o casamento, que chegou uma hora eu não aguentava mais cozinhar. Então, cozinho eventualmente, mas não fiquei como a responsável disso. Estou cuidando mais das compras. E os meninos também têm as tarefas. A gente tem cachorro, tem gato, né? Tem pátio, tem que... Enfim, são tarefinhas assim que a gente vai pedindo, tem uma divisão já meio demarcada e no cotidiano a gente vai chamando eles para ajudar também, né? Também pergunto aqui se assim, a gente se conheceu pela internet e se a gente continua através dos aplicativos aí as relações, né? Usando, já que lá no início a gente se conheceu pela internet, se a gente continua usando esse meio para outras relações. No caso da Ju, a Ju tem, né, uma relação há mais tempo. No meu caso, com certeza, né? Eu meio viciadinho, meio viciadinho nos Nossa, aplicativos. Então, tem. Assim, as minhas relações, fiz ótimas relações através dos aplicativos, não tem nada contra. As minhas relações que viraram relações de namoro ou de algo diferente, ou relações que viraram amizade. Então, a curiosidade aí do Roger. Sim, é, o aplicativo continua sendo eu acho que é mais uma forma de conhecer pessoas. Então, isso, para nós aqui, não tem problema nenhum, não interfere em nada na relação. eu Também nem cheguei a conhecer os novos, não foi necessário ainda. pergunto também se é um projeto para o futuro, se a gente quer, né, continuar morando junto, né, indefinidamente, enfim. Qual é o nosso projeto para o futuro, se a gente vai continuar nessa ideia de morar junto. Fala aí, Ju. Eu já sou conhecida, esse pessoal aqui ri de mim, que é a casa da mãe Juliana, né? Eu gosto, sempre gostei das crianças estar com os amigos em casa, de chamar gente. Na minha casa, quando eu era criança, já tinha morou um monte de gente lá em casa, assim, entrava e saía e tal. Então eu tenho essa vontade, né? Assim, é uma fantasia, não sei se isso vai acontecer, também não tenho essa rigor que tenha que acontecer, mas imagino podendo ter o Cláudio ter uma casa com a namorada, eu ter minha casa também com a minha pessoa, de repente mais uma terceira casa, se a pessoa não quiser morar na mesma casa, assim, imagina um pouco uma comunidade nesse sentido. Mas se não acontecer, também está tudo bem, assim. A gente não está com o modelo que tem que ser seguido. Está funcionando agora e a gente, na verdade, vai muito pelo que está sentindo que está funcionando e não por uma determinação intelectual de que isso é certo e isso é errado. Então, para a gente ter funcionado agora, essa parceria para nós ela é além das crianças, né? Mas não sei como é que vai ser quando eles saírem de casa, se ainda a gente vai ter relacionamentos que queiram casar, que não queiram que a gente, né, compactue disso, enfim, vamos sentindo o que vai ter por aí. Existe uma abertura para isso, né? Mas vamos pensando para frente. Outra pergunta aqui, se a gente acha que a família é uma instituição que está se modificando ou perdendo sentido. É, Ju. Então, eu conheci essa semana um modelo que achei bem interessante, que até foi uma jornalista do Rio Grande do Sul, de coparentalidade, de amigos formarem famílias para cuidar das crianças juntos e não terem uma relação marital ou afetiva sexual, simplesmente serem pessoas amigas e terem filhos, né?
Eu achei interessante, assim, não conhecia isso, eu achei que, de uma certa forma, se assemelha com o que a gente está fazendo agora, né? Eu não acho que o modelo familiar está acabando e coisa e tal. Eu vejo que, sim, nós estamos no momento que a gente pode pensar em mais modelos. A gente não precisa ficar, tem que ser esse modelo, aquele modelo, o nosso modelo. O que a gente quis trazer à tona é assim, ó, existe mais um modelo, como esse da coparentabilidade, ixi, me perdi toda, dos pais amigos, né, de não estar em uma relação afetiva. Então, acho que existe vários modelos aí para a gente parar de querer, acho que é o grande barato que eu penso sempre, assim, a gente tem que parar de querer encaixar numa coisa pronta do externo e ver como é que para mim funciona. Então, pode ter uma vontade de continuar como família, mas eu não tenho mais desejo de estar casada. Pode. Posso querer casar de novo? Pode. Posso querer só transar e ter um outro caso? Pode. Acho que pode tudo. O que tem que ter, que eu acho que a gente está sempre aberto, é para essa sinceridade, primeiro com a gente mesmo, né? O que para mim funciona, que não me magoa e não magoa o outro, e abrir essa conversa sem moralismo, sem determinismo social e cultural e tal, e ver como é que a gente pode criar uma nova forma de viver bem. Acho que o negócio é assim, ó, como que eu me sinto bem? E esse bem-estar acolher os filhos, evidentemente, também, né? Que faça bem para todos. Eu acho assim que no meu ponto de vista, com certeza, o modo tradicional de família, ele, como pergunta aqui, ele perde o sentido. Não sei se já teve algum sentido, né? Um sentido que já deve ter tido foi um sentido mais econômico, tal. Mas a forma mais conservadora da família, eu acho que perde o sentido na medida que tu abre essas possibilidades que a Juliana falou, assim, né? De tu pensar que tu pode, que o mais importante é a felicidade, estar bem. Esse é a finalidade de tudo, né? Se eu vou estar bem num modelo familiar A, B, C ou D, não interessa. Portanto, o importante é estar bem. Então, acho que a gente abre isso, a gente coloca a nossa situação como uma possibilidade a mais de relacionamento. Por que não, né? Por que não, se tem essa possibilidade de morar perto, de morar no mesmo, em espaços semelhantes, né, próximos, ou de dividir mais a rotina com a pessoa, por que não? Né? A gente entendeu que coisas menores ficaram realmente em último plano e saíram dos nossos planos, na verdade, né? E a gente passou a encarar isso como uma novidade. Eu acho que nós sempre tivemos um pouco essa coisa de vamos mudar, vamos fazer uma coisa diferente. Quando a gente separou, a gente se empolgou logo em um ajudar o outro a montar a casa, sabe? A Juliana me ajudou na minha mudança, eu ajudava nas coisas da casa dela, arrumar isso, montar aquilo, entende? A gente sempre foi um pouco empolgado nisso. Então a gente sempre deu um passo no sentido assim, sabe, esquece o que passou, né, ou resolve o que passou e vamos para frente, vamos ajudar, vamos crescer junto, vamos fazer coisas diferentes, vamos ver o que acontece, né? E eu posso garantir que o que acontece são coisas muito melhores do que a gente ficar ruminando problemas. Isso aí, com certeza. Essa experiência ela é muito melhor do que se eu tivesse ficado para dentro ruminando qualquer bobagemzinha que não valeria a pena. Então, acho que isso é importante. Acho que esse é o ponto, né? Você acha que cada questão que um teve com o outro, depois nesse momento de escolher a separação e dele ir para frente, acabou cobrando o outro. Isso aí é uma questão que você faz com o seu terapeuta, ou sozinho, acho que isso é consigo mesmo. Acabou ali, deu, não tem mais o que discutir, não tem mais o que cobrar, tem que focar É, dali para frente. Se tem mais, vocês têm que se resolver, porque tá vivendo para trás, né? E você perde a oportunidade de ver quem é essa pessoa sem aquela relação, porque pode ser uma pessoa bem interessante, mas eu não querer estar casada. Mas ela tem outras coisas que a gente pode estar querendo conviver. Por que jogar fora tudo, né? Enfim. aí Qual é a próxima? pergunta se a gente convive ou conviveu com exemplos desses arranjos que nos influenciou, né? Exemplos que nos influenciaram na nossa decisão. É, Sim, eu tivemos. acho que várias coisas influenciaram. A gente, isso até voltando à pergunta na coisa anterior, a gente fez terapia de casal por um tempo também. Muitas coisas nos ajudaram, não foi só a nossa cabeça, não. Foi a convivência com pessoas, foi, eu acho que para mim, tá? Depois eu vou falar um pouco da experiência, mas para mim, sobretudo também
a minha visão de mundo, entende? Eu acho que tem que ter um outro mundo, tem que ter um mundo diferente em várias coisas, na política, na organização social e na forma de convivência pessoal também, né? Eu já convivi com muita gente que faz discurso tal, mas que na prática, por exemplo, na convivência pessoal e familiar, é autoritário, é isso, é aquilo. Entende? Que eu acho que eu sempre tentei ter diminuir essa contradição entre o discurso político, né, de esquerda para fora e trazer isso para as relações pessoais também. Então, essa influência teve, né, de eu perceber as relações sociais e familiares ao meu entorno e de querer uma coisa diferente para mim, né? Isso teve É, influência nesse sentido, né? mas pensado, né, Cláudia? Acho que isso é interessante. Eu sou teu terceiro casamento, você também teve uma experiência. E quando eu me casei com o Cláudio, ele já tinha uma relação muito forte com a primeira mulher dele, ele até é padrinho da filha dela e tal, e foi padrinho durante o nosso casamento. Então, quando a gente se casou, ela já veio junto. Não era questionável, nunca a gente conversou claramente sobre isso, né? Mas não era questionável meu ciúme, ou por que, que ele iria no aniversário dela, ou por que a gente iria passar Páscoa na casa dela. Foram coisas assim que estava subentendido que sim, que eu aceitando estar com o Cláudio, eu também ia aceitar o passado dele, e o passado dele incluía a primeira mulher, no Inclusive, sentido de amizade. E sempre ficou muito claro para mim, assim, sempre ficou claríssimo aquela história de que às vezes tem a fantasia sexual de que não tinha, que era realmente uma construção de amizade e já veio com essa história também, né? inclusive assim, no meu primeiro casamento eu também, não é tanto tempo quanto a gente está agora, mas eu também tive essa experiência de ficar um tempo depois de separado morando com a minha ex-mulher. Aí era num apartamento mesmo, não era nem duas casas, era um apartamento. Eu já tinha um pouco dessa possibilidade, dessa experiência de superar uma situação e conviver junto com uma ex-companheira, né? Isso já tinha acontecido de uma maneira um pouco menor, assim, um pouco com menos tempo, mas já tinha acontecido lá na minha história anterior, né? E eu fui uma criança que vivi isso, né? Acho que também teve disso, assim. Os meus pais se separaram numa época que não, de um plano financeiro que era bem complicado, e eles conviveram anos na mesma casa, separados de quartos, enquanto construíam, reformavam uma casa para minha mãe morar. Então foram anos, né, dessa convivência de um casal separado na mesma casa, e cada um tinha as suas relações e tal. Não era harmônica, né? E eu acho que isso foi assim, foi interessante para eu ver de que é possível sim um casal se separar e manter o cuidado, porque eles tinham bastante o foco no cuidado da gente, de cuidar dos filhos, eles moravam juntos, assim, depois um numa rua, outro na outra, para facilitar o vai e volta. Mas o que eu acho que eu consegui trabalhar esse plus é de como melhorar a comunicação, como deixar para trás as questões do casamento e se focar na relação familiar daqui para frente. Acho que esse foi a contribuição que eu pude, olhando o que eu tinha vivido enquanto criança. Tá, pergunta aqui se dá para a gente, se a gente já teve, por exemplo, se já frequentou lugares juntos, assim, depois de separados, né? Como é que a gente se apresenta, outro se dá para, se chama de ex, como é que a gente, qual é a terminologia que se usa para nossa situação, e se já teve alguma situação de embaraço, assim, social, né? Eu só queria falar, assim, que a gente não falou lá no início, que um dos nossos projetos era fazer aqui em casa, na nossa casa, o Arte no Quintal, que é um evento cultural aqui no quintal de casa. Inclusive tem no Instagram lá o Arte no Quintal, que é um evento justamente para congregar amigos, né, pessoas ao nosso, né, conhecidos, tanto a Juliana quanto o meu, ou comuns ou não, num evento cultural. Então ia ter música ao vivo, a Juliana ia cantar, ia ter música ao vivo, exposição de arte, poesia, tal, tudo aqui em casa a gente acabou suspendendo em função da quarentena. Mas era uma maneira da gente era meio que um marco para a gente apresentar para os amigos, né? Esse relacionamento que acabou não acontecendo, infelizmente, mas que um dia volta aí, né? Mas eu nunca tive problema e eu não sei
não sei a terminologia, nunca pensei muito sobre isso, né? Eu chamo de ex, mas não sei se, se é esse o termo Eu me mesmo. incomodo. É. É. A gente já conversou sobre isso, assim, ex, mas tá, mas mora até junto, né, no mesmo terreno e é ex, mas o que que é? Vendo esse pessoal que está trabalhando essa paternidade amiga, eles se chamam de mãe amiga, pai amigo. Eu não sei ainda que nome a gente poderia se dar, ainda está para criar. Mas eu não senti nenhum embaraço, assim. Eu já estive em vários lugares com meu namorado, né? E o Cláudio está, até porque Florianópolis, além de ser uma ilha, a gente tem vários gostos de locais parecidos, enfim. A gente vai lá, se cumprimenta numa boa, normal. Nunca tive, mas assim, já teve situações assim, né? Acho que mais assim da pessoa que está convivendo, ter uma certa dificuldade às vezes de entender, mas eu acho assim que inclusive é uma boa conversa, a gente provoca uma boa conversa nas nossas relações. Então, por exemplo, quando eu estou me relacionando com alguém que eu vou contar essa história, eu acho que é interessante para se discutir modelo de vida, visão de mundo, entende? Eu acho que é um bom gancho aí para uma série, para conversas que, inclusive, ajudam a determinar se tu acha aquela pessoa interessante ou não, porque uma pessoa que, por exemplo, que não consegue entender que a gente tá construindo uma coisa diferente, legal, e que isso eu vou levar para nós, para essa relação, a Juliana vai levar para a relação dela, eu acho que já, né, quebra um pouquinho. Eu acho que é importante essa nossa experiência que seja compreendida e seja vista como uma coisa positiva, né? Uma coisa positiva para os relacionamentos, né? Se eu sou um cara, por exemplo, né, que me relaciono bem com as minhas ex-mulheres, né? Tive 3 casamentos, eu acho que é uma coisa legal isso. Eu acho que é uma coisa que, né? Algumas podem dizer assim, Um curso. tu tá sempre casando, tu vive casando, não sei o quê. Não, tudo bem, posso viver casando, mas as coisas são legais, entendeu? São bons casamentos. Né? Ah, não deu certo. Como que não deu certo? Deu certo, deu muito certo. Todos os meus casamentos deram certo, né? Uns menos tempo, mas deram certo, porque foram legais. Entendeu? Então é isso, né? Fala aí, Ju. Não, eu acho isso, acho que mostra, eu fico muito atenta, né? Assim, me lembro do início, ele tá ser amigo da primeira esposa e tal. Eu achei isso interessante, porque já te dá uma ideia, se a ex se relaciona bem, então não foi maltratada, não tinha uma relação abusiva, não tinha falta de respeito, porque se ela ainda continua amiga, né, me diz muito da pessoa. Eu espero que e é isso que a gente, né, passa também, né? Então, se as pessoas não conseguem aceitar isso, também, sei, não, acho que tem que se trabalhar um pouquinho, né? Ontem eu vi início de uma live com o Haddad sobre educação, e ele falava o seguinte, é que o que foi plantado na educação no Brasil nos governos anteriores, no governo do Lula, da Dilma, tal, isso é uma posição política minha, tá? Não preciso concordar, mas enfim, mas ele falava assim que o que foi plantado, por exemplo, na área da educação, o fascismo que está aí se aproximando, que tá se aproximando, não, que está presente, ele não vai conseguir destruir isso. A semente foi plantada antes dessa semente do fascismo, foi plantada a semente da educação e de uma outra forma de ver as coisas. Então, as pessoas que estão sendo fruto dessa nova educação que foi colocada lá antes, elas vão ajudar a segurar as pontas e a mudar o mundo. Eu achei bem legal isso. Eu me sinto um pouco isso, assim, eu me sinto plantando alguma coisa, né, contra, por exemplo, a violência doméstica, contra as relações abusivas, contra a violência do homem contra a mulher, né, que existem e vão continuar existindo, pode até crescer, mas eu estou plantando uma semente que eu acho que vai, no final das contas, vai dar certo. Então, eu me sinto muito assim. Eu acho que essa relação é sobretudo uma semente para o presente e para o futuro também. Né? Então, eu faço um paralelo com isso que o Haddad falou ontem, que eu achei bem bacana, assim, dá uma esperança para a gente, porque a gente está num momento difícil de sentir esperança, mas acho que a gente tem que pensar isso, né? Nós estamos, com os nossas atitudes, nossos atos, plantando sementes, e a nossa semente é a mais forte,
que a semente do fascismo, com certeza. Exatamente. Acho que dentro disso, a gente lidar com as nossas questões antes de jogar para o outro, né? As nossas insatisfações, as nossas histórias antigas, as nossas falhas, nossas faltas, nossas raivas, e não colocar, não depositar no outro aquelas coisas que eu sinto. Acho que esse cuidado, né, voltando assim à questão da própria violência, a gente não põe as nossas frustrações e culpa o Cláudio por isso, ou ele me culpa. Cada um aprendeu a lidar com isso e saber diferenciar o que é dessa relação que agora, né, eu acho engraçado, às vezes me irrita com algumas coisas do Cláudio. O Cláudio me irrita, não é que ele não irrita, ele irrita. Mas aí eu pego e recolho, penso, tá, mas irritou por quê? Vai, e segura a onda, e pensa assim, não, mas tá mais importante, assim, eu vou continuar convivendo com o Cláudio o resto da minha vida, seja morando juntos, não, é o pai dos meus filhos, né? E assim, e daí eu volto e tenho esse cuidado, tá, mas eu me irrito por quê? Então, não vou lá e, né, claro, por quê? Porque eu mandei uma lista de 10 itens e ele não responde, né? Então, assim, daí, assim, a gente primeiro lida com o que está sentindo, com o que é meu mesmo, e depois vai resolver a questão prática, já filtrado, já amaciado, né? E no fim vira uma piada, virou humor, o Cláudio tem um bom humor, então, assim, a coisa nunca fica no nível Gente, catastrófico, né? não é uma relação perfeita mesmo, na amizade não é uma relação perfeita, isso tem que ficar bem claro, não é. A gente tem as nossas diferenças, a questão assim, a gente consegue resolver bem. Então, falando assim, a gente conversa aqui em casa, a gente conversa pelo WhatsApp ou por telefone, mesmo tanto assim, casas vizinhas, a Sim. gente conversa por WhatsApp. Então, às vezes eu estou na meio da loucura, no meu trabalho, e aí a Juliana manda um WhatsApp, precisa conversar com o filho tal sobre tal situação, o outro filho tal sobre tal situação, coisas assim, né? De fundo, pesadas, coisas complicadas, assim. E eu tô ali no meio da coisa. Cara, eu poderia assim, dizer, puta que pariu, que saco, né? Podia, sabe, dar uma mijada, estourar, poderia virar uma discussão, porque pegou no momento errado. Não, cara, simplesmente pega ali o WhatsApp, ok, né, manda um sinalzinho aqui, ok, beleza, vou fazer isso. Eu posso nem fazer, eu posso fazer daqui a 5 horas, 5 dias. Ok, beleza, cara, beleza, assim, tranquilo. Acho que é a forma como a gente resolve as coisas. Não que não tenha atrito, não tenha diferença, mas assim, é tudo muito tranquilo. Se, por exemplo, uma coisa que a gente faz muito, sabe? Se a gente faz uma coisa errada, ou, sabe, trata, não soube dar uma boa resposta, a gente não tem problema de ir lá e chegar e pedir desculpa e resolve. Nós nunca tivemos esse problema. Então, assim, é fundamental isso, a gente ter essa tranquilidade, sabe? Vai lá, pede desculpas sinceras e muda, e faz as coisas de uma outra maneira, né? Então, é isso. Não quer dizer que não... porque muita gente pode pensar assim, eu não consigo... Muita gente já me diz assim, eu não consigo ser como vocês são por isso, por aquilo. Mas já tentou? Já tentou ser um pouquinho diferente? Não precisa ser igual a gente. Claro que não, ninguém é igual a ninguém. Não precisa morar junto. Mas já tentou ser um pouco diferente no trato das coisas? Tentou uma outra solução? Ou sempre vai repetindo as mesmas formas de agir, né? Se alguém te diz alguma coisa, tu reage de pronto porque eu sou assim. Como assim eu sou assim? É. Né? Eu sempre pensei assim, pô, tá, eu sou assim, eu sou lá, às vezes sou meio irritado, mas por que eu tenho que ser sempre assim? Então, isso eu acho que a gente resolveu bem na relação de não se acomodar a ser sempre assim, como a gente, né, às vezes vem no manual, no nosso manual, ou de virginianos, ou sei lá o quê. Não, pode ser diferente. É, e uma coisa que a gente sente também é a abertura, assim, da questão de não ter necessidade de estar certo, de ter razão, né? Então, assim, na quarentena a gente passa por uma tensão, eu não preciso nem aqui me delongar, que todo mundo sabe, está sentindo, trocentas notícias negativas, e preocupação com o filho, com saúde, com a gente mesmo e tal, é uma enxurrada de coisas. Então, a gente está com um emocional que tem que cuidar, tem que pisar em ovos, tem que ver até onde vai o limite do outro, onde é que não vai. E isso a gente está vendo que, né, que o emocional agora está bem delicado, como foi legal essa construção, porque assim, às vezes eu chego para o Claudio assim, olha, eu estou pensando de tal forma, e eu não sei se eu estou correta, porque eu estou com tanta coisa de informações diversas na cabeça que chega um ponto que eu não sei mais o que é meu,
o que, que é da informação, o que, que é, né, de influência de outras pessoas. E eu chego assim, Cláudia, eu não sei. O que, que tu tá vendo disso? Como é que você está me vendo? Né? Principalmente em relação aos filhos. Assim, olha, eu não sei se eu estou acertando. O que, que tu tá vendo disso? Eu sei que minhas falhas são essa enquanto mãe. Eu estou indo nesse lado ou não estou? Então, eu não tenho medo, vergonha, não me sinto acuada se eu mostrar minha fragilidade, mostrar os meus erros, mostrar onde eu sei que eu sou falha para o Cláudio, porque assim, ele vai me dar a mão e vai dizer a real. Eu quero alguém que tenha uma escuta real, eu quero alguém que me diga, não, aqui você está sendo assim, assim, assado. Porque me interessa melhorar enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto relação, não me interessa congelar que eu estou certa. Isso para mim não interessa nada, não tem sentido nenhum. Então, vamos dizer assim, essa nudez, né, que a gente se coloca um para o outro no sentido de se abrir, se eu estou certo, se estou errado, e poder ouvir uma resposta sincera, eu acho que me ajuda demais, tanto na quarentena como na própria maternidade. Assim, eu sempre, assim, Dia das Mães, o Cláudio me cumprimenta como poeta, ele sempre me cumprimenta de uma forma que eu caio aos prantos, né, um saco, sempre palavras muito bonitas, né, de reconhecimento. E eu sempre devolvo que eu me construo nessa maternidade com a paternidade dele. É uma construção muito junta. Eu não me vejo assim, eu sou mãe assim porque eu sou mãe. Eu me vejo uma mãe assim porque tenho ele construindo isso nesse ping-pong. Então, para mim é muito interessante ter uma pessoa da minha confiança. Eu posso estar muito irritada, posso não estar legal, posso ligar para ele assim, olha, aconteceu tal e tal coisa. Ele vai me ajudar, ele não vai acusar, não vai me xingar, não vai dizer que eu sou uma péssima pessoa. Nunca nesse sentido nos aconteceu. Ao contrário, o acolhimento um do outro e um percebendo aonde o outro está passando do seu próprio limite e ajudar nisso. E não ajudar a botar mais álcool para explodir, né? Como alguns pares fazem. Tá vendo que o troço vai pegar fogo, já taca ali para ver outro se ferrar. Acho que é isso. Gente, a gente, acho que está, pelo que meus cálculos aqui, a gente está chegando a quase uma hora, que provavelmente daqui a pouquinho a Isso. live interrompe, né? Uma pergunta? Se tem alguém que tem alguma pergunta, e a gente poderia também responder. Se alguém quiser perguntar depois, também não tem problema nenhum. Né? A nossa ideia realmente estar construindo alguma coisa depois escrita sobre essa nossa experiência para passar para vocês, para todo mundo que quiser conhecer. Mas acho que fica algumas coisas, né? Algumas coisas assim de a gente dessa nossa possibilidade de sempre aberto a uma coisa, a ser diferente e também a forma como a gente construiu isso, né, ao longo da nossa relação. Não foi uma coisa que de uma hora para outra a gente passou a achar isso uma solução econômica ou só prática, mas que a gente construiu isso, né? Então fica um pouco essa ideia e assim da minha parte a gente pode até voltar a fazer um bate-papo sobre isso, né? Mas fica essa ideia de que a gente, do meu ponto de vista masculino, de uma satisfação de poder aprender a ter relações. Assim, eu escrevo, gosto de escrever poesia, já escrevi algumas poesias sobre a minha vida, meu passado, tal, minha história. E para mim isso é muito importante. Assim, eu acho que romper com essa, né, tradição machista, tal, e fazer alguma coisa diferente. Era isso que eu queria para minha vida. Então eu acho que essa não só a relação, mas o fim da relação me ajuda a ser uma pessoa diferente. Ju, faltam 20 segundos para encerrar a live. A Ju encerra aí, por favor. É isso aí, não é? Sem mais delongas, a gente está aberto para conversar mais, para vir perguntas e está colaborando por um mundo mais tranquilo. Bom isolamento, boa quarentena, esperança para todos aí, que vai ser melhor daqui a pouco. Paz e amor.